Olá, vamos agora estudar medidas hiperbólicas, agora com expoentes positivos e negativos garantidamente, e vamos ver consequências da existência dessas medidas. Vamos ver o lema do fechamento para medidas hiperbólicas, vamos falar de pontos periódicos e da entropia na presença de medidas hiperbólicas usando a teoria que nós vimos atrás de construção das variedades estáveis e instáveis. Então, vamos tomar medidas hiperbólicas, vamos assumir que temos uma medida hiperbólica com expoentes positivos e negativos. Ok, então uma pequena revisão do que nós provamos antes. Nós vamos obter hiperbolicidade não uniforme para um difícil mais alfa com uma medida de probabilidade invariante cujo espectro de Lyapunov tem pelo menos uma direção, pelo menos um expoente negativo, um expoente positivo e nenhum expoente nulo. Ok? A partir daqui, nós vamos considerar um conjunto de nível de pontos regulares, onde todos os expoentes de Lyapunov menores que uma certa taxa negativa vão fazer parte da direção estável. Os expoentes de Lyapunov maiores que uma certa taxa positiva vão fazer parte da direção instável. Okay? Estas duas direções vão estar em soma direta. Não temos nenhum expoente de Lyapunov entre estes dois valores, ou seja, temos aqui a soma direta, não existem expoentes nulos. Okay? Isso é consequência de nós assumirmos que μ é uma medida invariante hiperbólica. E vamos também assumir que nós temos um certo conjunto de nível onde as dimensões dos subespaços ES e EU são constantes. Okay? Portanto, para isso nós podemos, por exemplo, assumir que a μ é hiperbólica ou podemos, por exemplo, tomar uma componente ergódica da μ. Okay? Mas não importa, existem estes conjuntos e vamos supor que eles vão ter medida positiva. Okay? Então, usando produtos internos de Lyapunov, adaptados, definidos ao longo de cada uma das direções ES e EU, nós podemos estender o expoente de as métricas adaptadas de Lyapunov para todo o espaço tangente, decretando que estas direções são ortogonais. Okay? Tomamos a métrica da soma, essencialmente. Então, para cada x no conjunto de nível, com as métricas adaptadas de Lyapunov, nós temos taxas de expansão e contração uniformes, na direção estável e instável, exatamente como se fosse um conjunto hiperbólico, mas aqui com uma métrica adaptada que não é exatamente equivalente à métrica euclidiana usual, ou à métrica riemanniana da nossa variedade, porque nós vamos ter esta relação. Ok, portanto, por baixo está tudo muito bem, mas por cima nós podemos perder o controle a uma velocidade subexponencial ou exponencial com uma taxa muito lenta. Okay? A partir daqui nós podemos considerar os conjuntos regulares, também conhecidos como blocos hiperbólicos, aqui onde nós assumimos então que temos um subconjunto compacto deste conjunto de nível com uma medida bastante grande, quase igual à medida do conjunto de nível, onde aquelas funções que estão aqui em cima, as funções que envolvem os expoentes e as taxas de expansão e os ângulos e as comparações com a métrica riemanniana, são limitadas por cima e por baixo, por taxas fixas, pelo L, por cima por L e por baixo por 1 sobre L. Estes conjuntos regulares, ou estes blocos hiperbólicos, eles já não são invariantes. Este conjunto aqui era invariante, mas agora nós perdemos a invariância quando nós passamos para os blocos hiperbólicos. Ok, agora usando o teorema de redução da Soledad de Pezin, nós podemos pensar no teorema de diagonalização, se vocês quiserem. Então, aplicado ao cossículo da derivada, num certo ponto x para um certo epsilon suficientemente pequeno, existe uma mudança de cartas, uma mudança de coordenadas de Lyapunov, que eu chamo C epsilon de x, que
dá umas coordenadas ao espaço tangente em x de tal forma que, né, ao fazer estas mudanças, né, a derivada passa a ter uma forma de blocos de Lyapunov, a diagonal por blocos, né, e cada bloquinho da diagonal satisfaz uma cota, né, ele é dominado por cima e por baixo pela exponencial do respectivo expoente de Lyapunov, correspondente ao subespaço respectivo aos LEDs. Okay? E a sequência de mudanças de coordenadas é uma sequência temperada de isomorfismos. Se R for o conjunto dos pontos regulares da M, que é um conjunto de medida total, nós, para cada ponto x, nós podemos construir uma vizinhança de x, de tal forma que f, nessa vizinhança, está C1 próximo, né, desta transformação aqui, né, numa certa vizinhança da origem RT. Okay? Nós vimos isso nos vídeos anteriores, ou seja, esta é a existência das vizinhanças regulares, então o ponto principal é este aqui, perto, né, perto do ponto original, quando eu olho para a minha f em coordenadas adaptadas, okay, onde esta psi de x é exponencial composta com a mudança de coordenadas de Lyapunov em x. Então, esta adaptação, esta f expressa em coordenadas locais, ela está C1 próxima da sua derivada quando eu olho para uma bola com um raio suficientemente pequeno, sendo que esse raio depende do ponto x, né? E ele pode crescer a uma taxa exponencial bastante pequena, dependendo de um certo epsilon que nós podemos escolher. E, né, nós podemos comparar as distâncias na carta obtida através da exponencial, comparando com as distâncias originais na variedade, a menos de uma cota superior, né, que depende do ponto, pode não ser limitada e cresce, pode crescer ao longo das órbitas com uma taxa exponencial pequena. Representação da ideia, né, gráfica, nós mudamos as coordenadas, reescrevemos a função em coordenadas no espaço tangente via a exponencial e a mudança de cartas de Lyapunov, e isso vale numa certa vizinhança especial do x, cujo raio depende de x. Nós temos uma proximidade da função f de x escrita nestas coordenadas locais e da sua derivada, okay? Temos uma C1 proximidade em relação à sua derivada. Então, já vimos esta comparação, então pelo teorema de Luzin eu posso inclusive assumir, né, que isto aqui é limitado num conjunto grande de medida, né? A imagem desta bola, na variedade, vamos chamar a vizinhança regular ou uma carta de Lyapunov em x. Okay? Então, nas cartas de Lyapunov, fx, aquela função, está epsilon próxima da derivada, né, que é a epsilon de x, que tem aquele formato de blocos. Para provarmos o teorema da variedade estável, o que nós fizemos foi considerar uma sequência de diffeomorfismos usando aquelas cartas locais, né, e estendendo, de facto nós estendemos, né, todos estes estendemos cada uma daqueles diffeomorfismos locais, estendemos para todo o Rn, ok? Fizemos uma retificação das direções estáveis e instáveis, de tal forma que a direção estável fosse sempre horizontal, fosse um RK vezes R, e a direção instável fosse sempre vertical, fosse 0 vezes o RD menos K. Okay? E ao fazer estas retificações, o diffeomorfismo passa a ter esta cara, passa a ser uma aplicação linear na direção vertical, uma aplicação linear na direção horizontal, esta vertical,
mais uma perturbação não linear. Okay? Estas perturbações, vamos supor que são aplicações C mais alfa, que são nulas na origem, que é onde eu tenho o ponto X, e cuja derivada também é zero, para, né, termos uma aproximação como se fosse uma fórmula de Taylor para o diffeomorfismo F. Como nós temos, dada a escolha que nós fizemos das métricas de Lyapunov, né, nós vamos ter que este AM é uma contração e o BM é uma expansão, né, onde estas taxas, né, são como num conjunto hiperbólico. E temos uma condição especial para controlar a variação das partes não lineares, porque nós estamos assumindo que temos uma transformação alfa-Holder. Okay? Então, construindo as variedades estáveis e instáveis, é reduzido a construir uma família invariante de gráficos, nós chamamos S-gama e U-gama conjuntos, né, para aquela sequência de diffeos locais, onde o gama aqui é uma cota para as constantes Lipschitz das funções que definem esses gráficos. Okay? Então, as verdades estáveis e instáveis locais são gráficos invariantes por uma transformada de gráfico, né, com constante Lipschitz menor que 1. Tá? Isto é só para lembrar que nós podemos estender estas aplicações para RD. Okay? Portanto, tudo isto, né? Estas aplicações, elas estão inicialmente definidas em vizinhanças pequenas da origem, okay? Que depende daquele Q de X, mas depois nós podemos estendê-las uniformemente para o RD inteiro, okay? Usando uma construção que usa pump functions, né? E com estas extensões nós vamos obter aquela família de diffeomorfismos que foi utilizada nos vídeos anteriores para construir as variedades estáveis e instáveis, né, em cima de pontos regulares. Ok. Então, o ponto fixo na transformada de gráfico, okay? Usando esta sequência de diffeomorfismos estendida de uma sequência local em cartas de Lyapunov ao longo dos iterados de uma órbita regular, uma órbita não uniformemente hiperbólica, pode ser transferida para a vizinhança através da aplicação exponencial. Okay? Então eu pego a minha variedade, transfiro para a minha variedade invariante no espaço tangente, transfiro para intersecto com a bola onde eu tenho definidas as mudanças de cartas de Lyapunov, passo para a variedade pela aplicação exponencial e, portanto, o conjunto, o tamanho das variedades invariantes é dado essencialmente pela função Q de x, né? em cada fm de x é o Q de fm de x. Se x estiver num bloco hiperbólico, então nós podemos garantir que o tamanho dessa variedade é uniforme. O Q de x é maior a um certo Q, e este Q depende do bloco. Okay? E nesse bloco temos taxas de expansão e contração uniformes. Certo? Nós vamos, claro, assumir que este bloco hiperbólico nós podemos tomá-lo arbitrariamente grande em medida, então podemos assumir que ele tem medida positiva. Okay? Como a medida é invariante, né, então a órbita vai visitar este bloco hiperbólico infinitas vezes e, portanto, o tamanho da variedade estável, okay, vai ser uma função que essencialmente vai oscilando, né? Ela diminui, depois volta para o bloco hiperbólico, ganha um certo tamanho, ela depois pode diminuir um pouquinho e depois volta a ganhar tamanho quando retorna. Nós não sabemos se ela sempre diminui quando sai do bloco hiperbólico, nós sabemos que ela pode diminuir a uma taxa exponencial. Okay? Então, do ponto de vista pessimista, né, nós assumimos que fora do bloco hiperbólico nós não temos o mesmo controle que no bloco hiperbólico, então temos um tamanho que, em princípio, sendo pessimista, ele diminui quando sai do bloco hiperbólico.
Vamos então falar sobre o lema da inclinação, que é algo que é bem conhecido na parte hiperbólica, okay? Que também vai funcionar para um conjunto de pontos com hipervelocidade não uniforme, com alguns cuidados. Isso que precisamos de estabelecer. Então, fixamos um bloco hiperbólico, assumimos que o tamanho dele é estritamente positivo, que é próximo de 1. Okay? Eu posso fazer isso tomando, né, o L aqui muito grande, né? E vamos escrever Q delta como o mínimo dos Qs dentro do nosso amigo lambda delta, do nosso bloco hiperbólico. Ele tem um certo valor positivo aqui. E vamos agora definir estas vizinhanças. Então, o R delta XH é a imagem da bola do espaço tangente, centrada em zero, pela carta de Lyapunov, da raio H Q delta. Reparem que o Q delta é o menor raio, né, de todas as cartas de Lyapunov no bloco hiperbólico. Eu multiplico esse Q delta, que já é menor que o Q de x, com certeza, menor ou igual, por um certo H entre 0 e 1. Ok? Portanto, eu estou encurtando, estou tomando uma vizinhança um pouquinho menor que o mínimo possível. Chamo isso R delta XH. E chamo RXH como sendo a vizinhança com raio H que é de x. Okay? Então, com certeza, o Q delta é menor ou igual que o Q de x aqui, né? E este H é um parâmetro menor entre 0 e 1, okay? Para garantir que eu reduzo um pouquinho o tamanho da vizinhança, ou, dito de maneira mais correta, garantindo que eu tenho uma folga, que eu posso fazer, que estou trabalhando num sistema de coordenadas, neste R delta XH ou no RXH, de tal forma que eu garanto que tenho uma extensão desse sistema de coordenadas para uma vizinhança. Essa é que é a parte mais importante, de fato. E vamos agora introduzir uma pequena nomenclatura, só para deixar as coisas, né, um pouquinho mais claras. Eu digo que W é uma variedade U gama delta H, se, né, ela está perto de um ponto do meu bloco hiperbólico, ok? E se essa vizinhança é o gráfico de uma função, uma certa função, ok? É o gráfico dessa função. Esse gráfico é uma U gama variedade, mas aqui tem um detalhe, ou seja, eu peço que o gráfico seja uma U gama variedade, como eu tinha no caso das construções da variedade estável, mas eu não peço que o gráfico passe pela origem. Eu peço que o gráfico passe por um ponto dentro, né, desta vizinhança, dentro do R delta XH. Portanto, eu peço que a distância do ponto correspondente portanto, é o 0, psi de 0, esse ponto está dentro da R delta XH. Okay? E tem mais um detalhe, eu não vou olhar para o gráfico no espaço tangente, este U gama delta H variedade é, de fato, a imagem desse gráfico na variedade. Ou seja, eu passo pela carta de Lyapunov para a variedade. Okay? Enquanto que nos argumentos anteriores para a construção da variedade estável, como eu trabalhava sempre nos espaços tangentes, agora eu vou passar para a variedade. Okay? Então, a grande diferença entre um U gama H variedade e uma U gama variedade, né, é que a primeira, portanto, U gama H nova que eu estou introduzindo aqui é uma subvariedade da M, uma vizinhança do X, e antes eu estava trabalhando com uma subvariedade do espaço tangente, que é uma subvariedade de um espaço euclidiano, que eu identificava com certo RT. Essa é a grande diferença. Então, o primeiro caso, este U gama delta H, eu peço que ele
passe por um ponto, o 0 psi de 0 esteja dentro da vizinhança R delta XH, e o outro caso, um U gama EH variedade, eu peço que simplesmente ela passe por um ponto, o 0 φ de 0 esteja dentro da RXH vizinhança. Okay? Aqui eu peço que ela fique um pouquinho mais próxima, aqui eu peço que ela fique dentro da vizinhança. Com uma certa folga, reparem que eu estou sempre dividindo por 4, né? A distância sempre dividindo por 4, ela está estritamente dentro da vizinhança R delta XH ou RXH. Okay? E lembra que estas vizinhanças são vizinhanças na variedade. Okay? Então tem esse pequeno detalhe para que muda um pouquinho só o nome, não é? Mas só para deixar claro, nós vamos trabalhar dentro da variedade. Okay? Se bem que nós podemos fingir também que estamos no espaço tangente, porque isto aqui é uma carta local. Né? Então, lema da inclinação. O que é que ele diz? Diz o seguinte: dado um delta, dado aquele parâmetro h, eu posso achar um beta que depende destes dois parâmetros, de tal forma que se eu tiver dois pontos no meu bloco hiperbólico, de tal forma que um deles retorna muito próximo do outro, ou seja, a distância do y ao fm de x é menor que beta, para um certo m, tal que o fm de x retornou ao bloco hiperbólico, okay? Portanto, tem o x e y no bloco hiperbólico, e o fm de x volta para o bloco hiperbólico, próximo do y, a menos deste beta, certo? Algum iterado. Então, sempre que eu tenho um retorno ao bloco hiperbólico, um retorno bem perto de algum outro ponto, okay? Se eu pegar uma variedade U gama delta H perto de x, okay? Então a variedade W1, definida recursivamente como os iterados consecutivos da variedade inicial da W0 pela F, truncada, cortada pelas vizinhanças regulares com parâmetro H. Portanto, reparem que eu estou fazendo. Eu pego no W0, itero pela F, e agora eu iterei pela F, né? E o que é que eu faço? Cada iterado, né, eu corto pela vizinhança regular correspondente. Tem F e menos 1 de x. Okay? Portanto, sempre que a imagem sai da vizinhança regular, eu jogo fora. Okay? E itero o pedaço que continua dentro da vizinhança regular. Faço isso até chegar no mésimo iterado. Okay? E a última vizinhança, o último corte, eu olho para a vizinhança R delta do y com o parâmetro h sobre 2. Eu corto um pouquinho mais no fim. Vou olhar para pontos que estão bem próximos do y. Okay? A afirmação é que, ao fazer estas iterações, né, e ao jogar fora, né, estes vários pedaços que saem das vizinhanças regulares no caminho, depois disso tudo, o que sobra é uma U gama delta H variedade próxima do ponto Y. Okay? Então, se eu começo com uma U gama delta H variedade perto de x, e se o x ao fim de m iterados retorna ao conjunto, ao meu bloco hiperbólico, perto de um certo ponto y, então a imagem da minha variedade inicial, enquanto ela viaja dentro das vizinhanças regulares, ela vai voltar sendo de novo uma vizinhança, uma variedade U gama delta H.
perto do y. Okay? Isto é uma afirmação de lema de inclinação. Significa que se eu começo com um gráfico, né, uma variedade que é essencialmente próxima, é paralela a uma variedade instável, ela é um gráfico da variedade instável na variedade estável, próximo de um ponto de um bloco hiperbólico. Ao iterar pela minha transformação e esperar que retorne perto de algum outro ponto do bloco hiperbólico, então no final eu vou ter como imagem do pedaço dessa variedade que continua dentro das vizinhanças regulares, o retorno ainda é uma variedade U gama dentro da vizinhança regular pequenininha. Okay? Então eu mantenho a propriedade de ser uma U gama variedade quando eu itero para o futuro. Okay? E eu garanto isso, né, bastando começar perto de um ponto de um bloco hiperbólico e iterando no caminho dentro de vizinhanças regulares e voltando num ponto do bloco hiperbólico, perto do ponto do bloco hiperbólico. Okay? Vamos precisar de alguns resultados auxiliares, uma variedade U gama H e uma variedade S gama H, próximas do mesmo ponto, elas se intersectam transversalmente num único ponto. Ok? E depois disso, nós vamos usar estimativas hiperbólicas da prova da existência da variedade instável ou estável para ao longo de uma órbita não uniformemente hiperbólica. Né? Então, que o U gama H variedade intersecta o S gama H variedade perto de um ponto X, intersectam sempre transversalmente num único ponto, é intuitivo, okay? Mas merece uma demonstração, vocês podem ler a demonstração aqui. Eles intersectam-se transversalmente num único ponto. Okay? Então, dado um delta, dado um H, dado um ponto num bloco hiperbólico e dado um gama entre 0 e 1 na mesma situação do teorema de variedade estável, ou seja, a cota para a constante Lipschitz dos gráficos que definem as variedades. Então, todo S gama H variedade perto de X intersecta transversalmente qualquer U gama H variedade W perto de X, no mesmo ponto, num único ponto, intersecta transversalmente. Okay? A prova é relativamente simples e, bom, o resultado é intuitivo. Então, para provar o lema de inclinação, nós vamos observar o seguinte, que cada vez que eu começo, nós temos aqui uma representação, aqui a bola maior é a vizinhança regular, em que é de X. A bola menor é a vizinhança correspondente ao RXH. Okay? Eu coloco aqui uma certa variedade, que vai ser uma U gama variedade. Aqui. Portanto, é um gráfico, é U em S. Ao iterar, o que nós vamos observar é que, ao iterar, esta variedade ela cresce um pouquinho, okay? Ela transborda, né, a vizinhança RF de XH, ela transborda um pouquinho essa vizinhança, e depois o que nós vamos fazer é truncar, cortar, e vamos ficar só com o pedaço que está aqui dentro, né? E vamos mostrar que este pedaço que está aqui dentro continua sendo uma U gama H variedade correspondente a este ponto aqui. Tá? Okay? Então nós vamos supor que esta variedade inicial é representada por um certo psi, okay? E que esta imagem é representada por um certo psi1. É o gráfico de um psi1, a função psi1. Então, observemos que a aplicação psi1, o ponto psi100, né,
O ponto Psi100 corresponde a este ponto aqui. É a interseção com a direção estável do ponto f de x. Então, ela está contida numa variedade S gama, claro, né? Aquela variedade horizontal, que é expandida para trás. É o contrário de contrair para a frente, né? E o domínio da Psi1, ela contém um certo raio, contém uma bola de um certo raio, não é um, que é maior do que a bola, né, que vinha originalmente. Tá? Porquê? Porque eu tenho que pegar no o domínio aqui, o h que é de x. Okay? E quando eu itero para cá, eu vou multiplicar esse raio pela taxa de expansão, que eu suponho que é maior que 1. Certo? E esta taxa, né, certamente é maior do que isto aqui, e porque a função que é de x é temperada, então isto é maior que o que é de f de x. Certo? Então o r ultrapassa o h que é de f de x, ou seja, o domínio desta função, o domínio do gráfico, deste gráfico em vermelho, ele ultrapassou o que é o h que é f de x. Ele transbordou a vizinhança r, f de x, h. Okay? Portanto, a imagem do f de x w0, do gráfico w0 de psi, ele transborda o domínio b0h, que é f de x. Ou seja, o f de x w0 cruza o rxh. Okay? É isto que significa cruzar, né? Ele atravessa um lado ao outro e vai um pouquinho mais longe. Okay? Então, geometricamente, isto é muito importante no que segue. Então, estas variedades U, gama, H são chamadas variedades admissíveis. Okay? Porquê? Portanto, significa que elas cruzam as cartas de Lyapunov onde elas estejam definidas. Okay? Então, estas variedades elas cruzam as cartas de Lyapunov dos pontos delas. Certo? Para concluir que o FW0 continua sendo uma U gama H variedade, basta provarmos que o Psi1 de 0, ou seja, este pontinho aqui, ele satisfaz esta relação. Ele está bem dentro da bola da bola R, da vizinhança RXH, ou seja, RFXH. Ok? Certo? Automaticamente isto vale também, nós podemos mostrar que isto vale se eu começar com o H delta, né? Aqui se eu colocar H delta também vai valer rapidamente. Como é que nós provamos isto? Bom, nós usamos as estimativas que nós temos, né? Então o Psi10, aquele ponto aqui, né? Este ponto Psi10, ele está neste lugar aqui, e isto aqui é uma curva S gama. Então eu vou usar isso, vou escrever que se de ter uma curva que vai da origem até o ponto Psi100 linearmente. Esta é uma curva no S gama variedade S, dentro do S, que é uma S gama variedade, e portanto a sua pré-imagem pela F, pré-imagem de uma S gama variedade é uma S gama variedade. É uma S gama variedade que vai de 0, 0 até um certo ponto. Até a pré-imagem deste ponto pela F de x, que eu vou chamar um certo ponto Psi0v, Psi de VV, perdão, né? Que está em W0. Né? Este ponto está na imagem do W0, portanto este ponto tem que estar em W0. E como eu sei que a pré-imagem de uma S gama variedade é uma S gama variedade, então o zeta, esta pré-imagem, tem que estar dentro de uma S gama variedade e, portanto, em particular,
né? Eu sei que o comprimento da Xi, né, que é a imagem da zeta, ela é contraída. Okay? O Xi sendo uma S-gama variedade, que é a imagem desta zeta aqui, ele tem o seu comprimento contrai. Né? Observe que o comprimento da Xi é exatamente a norma do Ψ10, norma adaptada. Okay? E segue que, além disso, né? E além disso, este ponto, né? Como ele está numa S-gama variedade, ele tem que satisfazer esta relação. Okay? Por definição, de estar numa S-gama variedade. Certo? E aqui estamos assumindo, claro, que este lambda chapéu, que é esta expressão, né, é menor que o epsilon elevado a menos 2 epsilon, condições de hiperbolicidade. Okay? Vamos agora parametrizar a zeta, a curva zeta, da seguinte forma. Eu faço uma certa parametrização que depende de uma certa φ, né? E eu coloco aqui um parâmetro padrão. Portanto, eu pego no psi de V, normalizo, okay? E faço crescer este parâmetro, este S, de 0 até ao psi de V, que devia ser psi de V, 0 até ao psi de V, e aqui eu escolho uma certa função para me relacionar, para me dar os pontos da curva. Okay? Eu posso fazer isto porque esta função, esta zeta, ela é uma S-gama variedade. Eu posso fazer uma parametrização deste tipo. Posso escrevê-la como um gráfico. Tá bom? E desta forma, né, a derivada desta aplicação, que é dominada, que é exatamente dominada por isto aqui, por causa desta expressão, né, ela tem que ser menor ou igual que 1 mais gama ao quadrado, porque a φ', né, é dominada por gama. Okay? Isto é uma S-gama variedade. Então, aqui é psi. E como o W0 é uma U-gama variedade, então nós temos que tem que valer esta relação por definição da constante Lipschitz, a constante Lipschitz da psi em relação à norma linha é menor ou igual que gama, portanto vale esta relação, e depois a gente usa esta relação aqui para concluir que aqui devia estar um quadrado, isto é menor ou igual que psi de 0' mais gama ao quadrado psi de V', e portanto nós tiramos esta relação. Ok? Ou seja, uma vez que a velocidade da Xi é dominada por esta expressão, né? Então nós temos que a norma da Xi é dominada por raiz de 1 mais gama ao quadrado, okay, vezes a norma de psi de V, porque, né, esta expressão, né, o S vai até psi de V', né, vai até o parâmetro S vai até este número. Então, o comprimento da zeta é dominado por isto aqui, mas eu sei que o psi de V, né, é dominado por esta expressão, posso substituir. O psi de V é menor ou igual que o psi de 0', vezes isto aqui. O psi de 0', ele é dominado por h, que é delta, certo? E o raiz de 1 mais delta ao quadrado vai ser dividido por 1 menos gama ao quadrado vezes o 4, porque
vem do psi0' que é menor que h, que é delta sobre 4. Feito isso, nós podemos agora estudar o próximo passo, que é o seguinte: o psi10', nós já vimos que era o comprimento da xi, certo? E o comprimento da xi era menor ou igual que lambda chapéu vezes o comprimento da zeta, que nós já calculamos aqui o comprimento da zeta, e agora é só rearrumar um pouquinho aqui os termos, observar que o Q delta é menor ou igual que o Q de x, okay? E que o lambda chapéu Q de x nós podemos fazê-lo inferior a Q de x vezes a elevado a menos 2 epsilon. E a partir daí nós podemos, se isto aqui for muito próximo de 1, né? Se isto aqui for menor do que e elevado a epsilon, por exemplo, ficamos com e elevado a menos epsilon aqui, h sobre 4 Q de x. Mas isto é inferior a h sobre 4 vezes o Q de f de x, desde que o gama seja pequeno. O que é que nós concluímos? Concluímos que o fw0 passa a ser um U gama H variedade perto de f de x. Okay? Então, este argumento, que é o primeiro passo da indução, dependeu de quê? Dependeu deste tipo de relação. O Q de f de x é elevado a menos epsilon é estritamente menor que o Q de f2 de x. E dependeu também de usarmos este tipo de expressões, de dizermos que o gama, né, está bem perto de 1, né, de tal forma que vale esta relação. Mas estas coisas valem para uma órbita regular. Okay? Porque por construção das métricas de Lyapunov e das cartas de Lyapunov. Okay? Portanto, nós podemos repetir a indução, né, e obtemos que as nossas variedades consecutivas, os iterados consecutivos, quando forem truncados dentro das vizinhanças regulares, né, eles continuam a ser o gama H variedades, okay, para todos os iterados. Então, no final, eu vou obter que o último, ainda falta um passo, o último passo, ele passa a ser uma U gama H variedade perto do Fm de x. Okay? Porque eu tenho x, depois passo para f de x, depois passo para f2 e no final termino em Fm de x. Mas agora preciso de concluir que esta variedade é também uma U gama H variedade perto do y. E o y está beta próximo do Fm de x. Então, para isso, nós vamos usar uma consequência da variação contínua dos espaços tangentes e invariantes nos blocos hiperbólicos. Ok? Certo? E também todas as cotas limitadas dentro dos blocos hiperbólicos. O que é? O resultado é isto aqui, este lema sobre a mudança de cartas para vizinhanças regulares próximas. Okay, então, se eu tiver dado um tau, eu consigo achar um beta, de tal forma que dois pontos no mesmo bloco hiperbólico beta próximos têm uma mudança de cartas de Lyapunov que está tal próxima da identidade na topologia C1. Ok? Certo? Isto é uma consequência da variação contínua das variedades estáveis e instáveis e da variação contínua das mudanças de cartas. Né? Variações contínuas, de fato, na topologia C1. Okay? Então, as mudanças de cartas, elas variam muito bem na topologia C1 e, bom, elas têm umas cotas que não são uniformes em geral, mas num bloco hiperbólico eu uniformizo essas cotas, então eu posso garantir que elas variam continuamente e, de fato, com uma certa quantidade uniforme. Isso me dá esta estimativa. Okay? Então, agora o que a gente tem?
A última variedade, não é, eu obtive como sendo uma última iteração que vai cair no fm de x. Okay? Este aqui é o fm de x. E este aqui é o f de w0m-1. Esta vermelha, eu sei que ela é uma u gama h variedade em relação ao fm de x. Que é este ponto preto aqui, este centro aqui. Mas eu quero para o y, né? Agora eu observo que o y é um ponto que está beta próximo desse ponto, né? E o que é que eu preciso de fazer? Eu preciso de olhar esta variedade na carta do y. Okay? Então eu preciso de mudar de carta, mudar para a carta do y. Okay? E agora vou usar que a mudança de carta está muito próxima da identidade para passar as estimativas que eu tenho para esta variedade em relação a este ponto, na carta correspondente a este ponto, para a outra carta. Então, do lema anterior, se beta é suficientemente pequeno, né? Se nós tivermos o fm de x beta próximo do y, nós podemos transferir as estimativas do rfm de x para o r de y. Okay. Então, como o tamanho do fw-1 é maior do que o h delta sobre 4 por uma quantidade, vamos observar, então eu pego no kfm-1 de x itero, ganho uma folga, aumento o domínio do gráfico em mi-chapéu, ok? E quanto é que isso ultrapassa o raio do qfm de x, né? Bom, ultrapassa por esta quantidade, e agora isto aqui é dominado por E elevado a menos y. Então eu fico com esta expressão aqui, este Q tem um mínimo que é o K delta, né? Então isto é uma expressão que é estritamente positiva por causa da escolha do mi-chapéu e do epsilon. Certo? Isto é o tal transbordo, né? O tal ultrapassagem do domínio original. Ou seja, como ele ultrapassa exatamente por isto, tem esta folga, né? Então nós podemos achar um beta de tal forma que o fm do w0m-1 no ryh, né, é o gráfico de uma aplicação que está definida de fato, né, com um domínio de raio h q delta sobre 4, okay? Porque eu ultrapasso esse q delta sobre 4 por um pouquinho em torno do fm de x, então eu posso tomar um y bem pertinho, de tal forma que o novo domínio agora na carta y ainda seja maior que h que é delta sobre 4. Okay? E isto me mostra que na nova carta em torno do y eu ainda vou enxergar aquela variedade como uma u gama delta h variedade. Okay? Isto completa a prova da proposição. Certo? Temos então o lema de inclinação para aquelas variedades U, gama, delta, e agora temos a mesma coisa para as variedades US, gama, ou seja, dado um delta e um H positivos, existe um beta que depende do delta e do H, então que você tem dois pontos no bloco hiperbólico lambda delta, de tal forma que o fm de x retorna ao bloco beta próximo do ponto y, para algum m negativo agora. Então se eu começar com um S gama delta H variedade perto de x, chamei-lhe S0, e se eu iterar para trás, né, e fizer truncagens nas vizinhanças regulares ao longo da órbita, né, então no final eu termino com um S gama delta H variedade próximo do y. É exatamente o mesmo argumento andando para trás. Okay? Então em cada passo, né, nós cortamos a imagem das S ou dos U variedades para caber dentro da vizinhança regular. Então eu estou sempre iterando, né, mantendo-me dentro das vizinhanças regulares. E o que sai das vizinhanças regulares eu simplesmente jogo fora e ignoro. Okay? Então o argumento aqui diz que
como eu ganho sempre um pouquinho em cada iterado, né, eu posso ir jogando fora esses pedaços que saem, eu ainda vou conseguir uma variedade que vai cruzar as vizinhanças regulares no caminho e que no final cruza a vizinhança regular com que eu termino no bloco hiperbólico. Okay? Então esse é o ponto principal deste lema de inclinação, né, que nos permite iterar variedades quase estáveis e variedades quase instáveis, para trás e para a frente, para mantê-las sendo variedades quase estáveis, quase instáveis, sendo gráficos, né, sobre a variedade, as direções instáveis ou as direções estáveis em todo o caminho. Okay? Isso é o conteúdo principal deste teorema, é um lema técnico, okay, mas vai ser essencial em tudo que segue. Certo? Como corolário daquela mudança de coordenadas nas vizinhanças regulares, né? Se nós tivermos, dado um delta e um h, existe um certo ρ, um raio, que depende do bloco hiperbólico e depende do h, de tal forma que se eu tiver dois pontos no mesmo bloco hiperbólico que estejam suficientemente próximos, por este ρ, né? Então toda a variedade U gama admissível para x é uma U gama delta H variedade para y. Ok, se U gama é admissível, significa que ela cruza, né, o Rx. Okay? Então ela passa a ser uma U gama delta H variedade para y, desde que o y esteja suficientemente próximo, e analogamente trocando de U gama por S gama. Todo o par de U gama variedades admissíveis para x ou de S gama variedades admissíveis para y se intersectam transversalmente em um único ponto, ok? Porque simplesmente, né, eu posso enxergar cada um destes pares numa carta local correspondente a um dos pontos, ok? Portanto, todos estes itens são consequências do que nós vimos atrás. No próximo vídeo vamos entrar então no sombreamento. Vamos falar do sombreamento não uniformemente hiperbólico e do lema de fechamento, o closing lema não uniformemente hiperbólico, que é uma consequência destas estimativas todas que eu fiz até aqui.